Bom, e hoje nós continuamos falando das derivadas, né? Agora que, enfim, eu já mostrei para vocês como que vocês calculam derivadas de funções complicadas, tá certo? Usando as regras de derivação, a gente pode começar a falar de algumas coisas um pouco mais aplicadas, né? Aos poucos a gente vai falando das aplicações de derivada. Então hoje a gente ainda está aqui no capítulo 3 do livro, tá legal? Por volta da metade do capítulo 3, a metade para frente do capítulo 3. E os assuntos são esses aí: derivação implícita, derivada de função inversa e taxas relacionadas. Beleza, então, começar falando de derivação implícita, né? Tem uma definição aqui que é a seguinte: o que significa quando nós dizemos que uma função f é definida implicitamente por uma equação em duas variáveis, né? Uma equação q de xy igual a zero. Bom, então, deixa eu explicar do que a gente está falando aqui. Quer dizer, a princípio pode parecer que o cálculo 1, geometricamente falando, é restritivo demais, né? Porque a gente só considera as expressões da forma y igual a f de x. Entretanto, a gente vai ver agora que, sabendo operar com as expressões y igual a f de x, você pode concluir coisas a respeito de expressões mais complicadas, né? Então, um exemplo básico para entender esse negócio de derivação implícita é o seguinte exemplo: o exemplo da equação que define uma circunferência no plano, né? Eu vou pegar, por exemplo, uma circunferência de raio 1 e centro na origem, né? A circunferência de raio igual a 1 e centro na origem. E muito bem, essa circunferência aqui, ela é o conjunto dos pontos x, y do plano que satisfazem a equação x² mais y² igual a 1. Certo? E muito bem, essa curva, ela toda, ela não é um gráfico de uma função, né? Quer dizer, a gente tem aquele teste da reta vertical, e você passa a maior parte das verticais que intersectam essa circunferência, intersecta ela em dois pontos, e portanto a circunferência ela mesma não é o gráfico de uma função, né? Entretanto, se você resolver essa equação x² mais y² em x ou em y, você sim consegue gráficos de funções, tá certo? Então, se você fizer a seguinte continha, né? Você começa de x2 mais y2 igual a 1, passa o x para o outro lado, fica com y² igual a 1 menos x², e daqui você descobre que o y tem que ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E essa expressão aqui, ela me define duas funções, uma para o sinal de mais e uma para o sinal de menos, né? Tá certo? Então aqui temos duas funções. Uma função f de x, que é a raiz de 1 menos x², e uma outra função que é a g de x, que é menos 1 menos x² na raiz quadrada. Não é? E bom, os gráficos dessas duas funções aqui, eles estão contidos na circunferência, né? E eles vão dar exatamente quem? O hemisfério superior aqui da circunferência e o hemisfério inferior da circunferência. Então, aqui em cima, eu vou ter o gráfico da f, né? Gráfico de f. E aqui embaixo, dar uma reforçada no branco mesmo, eu tenho o gráfico de g, tá certo? Então, o que esse exemplo mostra é o seguinte: a circunferência toda, ela não é o gráfico de uma função, ela viola o teste da reta vertical. Entretanto, você consegue escrever pedaços da circunferência como gráficos de funções. No caso, essas duas funções aqui, f e g. E bom, uma vez que eu sei derivar essas funções aí, eu vou saber calcular coisas como retas tangentes à circunferência, por exemplo, né?
uma reta tangente aqui ou uma reta tangente aqui, enfim. Usando as técnicas que a gente já conhece, né? Então, nesse caso, essas funções f e g são definidas implicitamente pela fórmula da circunferência. Então, aquela definição que eu acabei de mostrar, ela está exemplificada aqui, né? Então, f e g, com seus respectivos domínios, né, são, entre aspas, né, definidas implicitamente pela equação x² mais y² igual a 1. Bom, pois é, aí a ideia aqui é a seguinte, digamos que você tem uma equação mais complicada do que essa, certo? Uma equação em x e em y, que não necessariamente você sabe resolver. Nesse caso, resolver a equação para tirar uma incógnita em função da outra foi meio fácil, né? Então, digamos que você tem expressões complicadas aqui que você não saiba, na verdade, resolver. O que a gente vai ver é que, usando a regra da cadeia, mesmo que você não saiba resolver a equação, para descobrir as funções propriamente ditas, ainda assim a gente é capaz de calcular retas tangentes e coisas desse tipo. Então, é uma aplicação da regra da cadeia que vai nos permitir fazer isso. Tá legal? Então, é um pouco vago aqui, né? O que é uma equação em duas incógnitas, enfim. No cálculo 2, vocês vão descobrir melhor o que é isso daqui de verdade. Aqui é só uma introdução meio superficial mesmo. Quer dizer, na verdade, eu estou falando aqui de uma função de duas variáveis, que é essa função aqui, e estou considerando uma coisa chamada curva de nível dela. Então, se alguém quiser adiantar esse assunto para entender melhor, é lá no cálculo 2. A gente não precisa saber de muito sobre isso, não. Tá certo? Aqui ainda é o cálculo 1, tá legal? Muito bem, então eu vou mostrar aqui alguns exemplos de curvas que você tem no plano, dadas por equações em duas incógnitas, né? Então, voltando aqui, a gente tem essa definição, né? É dada implicitamente, já vimos. E aqui temos alguns exemplos. Então, ali a circunferência, né? O círculo, que eu já desenhei ele no quadro, a equação x2 mais y2 igual a 1. Um segundo exemplo que tem aí é o exemplo da cardioide, né? É uma curva famosa também. Essa curva ela tem propriedades de reflexão importantes, ela tem aplicações importantes por conta disso. E ela chama cardioide por conta dela ter mais ou menos um formato de um coração mesmo, tá certo? Então aqui tem uma equação para ela. x2 mais y2 igual a 2x2 mais 2y2 menos tudo isso aqui ao quadrado. Então vejam que resolver essa equação aqui em x ou em y começa a se tornar um problema um pouco mais sério do que resolver a da circunferência, né? Muito bem, mais exemplos. Temos aqui essa aqui que é conhecida como curva do diabo. A equação dela é y2 menos 4, x2 menos 5. Esses nomes dessas curvas, né, aqui a gente tem o fólio de Descartes, né, de Descartes. x3 mais y3 igual a 6xy, uma curva que dá uma voltinha assim, né, ela mesma. Enfim, os nomes dessas curvas, eles dependem muito da história, de quem estudou elas, enfim. Essas coisas começam a ser estudadas junto com o surgimento da geometria analítica, né? Quer dizer, ali por volta do século XVI, pessoas como René Descartes, o Pierre de Fermat, vieram com essa revolução técnica na matemática que foi a invenção da geometria analítica, tá certo? Quer dizer, antes da geometria analítica, você tinha uma divisão estrita entre geometria e álgebra, tá certo? E com a geometria analítica, essa divisão vai deixando de existir, digamos assim, e você pode estudar equações usando geometria, tá certo? Então, de repente, uma equação aqui de grau 3, x3 mais y3 igual a 6x, corresponde a essa curva aqui, né? E propriedades geométricas dessa curva vão corresponder a propriedades algébricas dessa equação e vice-versa, né? Esse que é a metodologia da geometria analítica. Enfim, aí quando inventaram esses métodos, algumas pessoas se dedicaram a estudar certos tipos de curvas, né? É claro que nessa época não tinha como você colocar a fórmula no GeoGebra e ele te dá a curva, né? Se você colocar essas fórmulas no GeoGebra, ele vai te dar essas figuras. E, portanto, poderia ser muito desafiador entender alguma coisa sobre essas curvas, né? Então, esses nomes do diabo, de Descartes, vêm dessas histórias. Cada curva vai ter uma historinha lá. A gente não vai se preocupar com isso aqui, não. Aqui eu trago elas a título de exemplo, né?
E o que a gente vai aprender aqui é calcular retas tangentes a essas curvas e coisas desse tipo, usando as coisas de derivada que nós já sabemos. Tá legal? Então, um primeiro exemplo é esse daí. Veja só. É dada uma equação. E aí a gente assume que, a partir dessa equação, você consegue definir uma função que nós dizemos que então é dada implicitamente pela equação, né? Então, suponha que você tem y igual a f de x satisfazendo essa equação aqui. E a pergunta é, qual que vai ser a derivada de y? Bom, então, que tal, né? Deixa eu copiar a expressão aqui. Então, é menos 3x² mais 6y mais 2x igual a 6. A gente assume y igual a f de x definida implicitamente por essa expressão. E a pergunta é, quem que é dy dx, né? Muito bem. Então, como de costume, nesse primeiro exemplo eu vou resolver de duas maneiras diferentes, tá certo? Para vocês irem se acostumando com a técnica, né? Então, olha, essa equação, ela tá fácil de resolver, y em função de x, né? Quer dizer, você pode pegar essa expressão aqui e escrever ela assim, né? Passando tudo que tem em x para o lado direito, você fica com 6y igual a 6 mais 3x² menos 6y. Opa, menos 2x, né? 2x. Então vejam como eu consegui resolver y igual a f de x, né? Dividindo tudo por 6 agora, eu fico com 1 mais meio x², escrever assim, x² sobre 2, né? Menos x sobre 3. Daqui para cá, eu dividi tudo por 6, né? Multipliquei por 1/6. E, bom, eu venho aqui e derivo, então, né? Depois da aula passada, essa daqui é das mais fáceis de derivar, né? dy dx vai ser derivada de 1 com relação a x é 0. Essa daqui vai dar x. E aqui aparece 1/3, né? X menos 1/3. Pronto. Então, resolvendo a equação e derivando, eu chego a essa conclusão aí. Tá certo? Agora eu quero mostrar que dá para fazer de um outro jeito. Por que que eu preciso de um outro jeito? Porque se você colocar uma equação um pouco mais complicada, não dá mais para resolver a equação. E ainda assim nós saberemos calcular a derivada. Então essa é uma primeira maneira aqui, né, de resolver. Mas o que interessa hoje é a segunda maneira, que é a chamada derivação implícita, né? Derivação implícita. Então o que a gente faz aqui é aplicar d dx dos dois lados da equação, tá certo? d dx menos 3x² mais 6y mais 2x igual a d dx de 6. E eu vou derivar então dos dois lados, mas eu vou derivar entendendo aqui que y é essa função y igual a f de x. Então, como é que vai ficar essa derivada aqui? Vai ficar assim, é menos 3 vezes d dx de x² mais 6 vezes d dx dy dx, né? Mais 2 vezes d dx de x, então estou passando as constantes para fora da derivada. E bom, aqui do lado direito é a derivada de uma constante, né? Então dá zero. Derivada de 6 dá zero. E aí, derivando as funções de x aqui, eu fico com menos 6x mais 6 dy dx. E aqui fica mais 2. Tudo isso
igual a zero. E agora eu resolvo então a equação para tirar dy dx daqui, né? Isso aqui então é 6 dy dx é igual a 6x menos 2 e, portanto, dy dx, dividindo tudo por 6, né? Vai dar x menos 1/3, que é a mesma conclusão que eu cheguei pela primeira maneira, né? Tá certo. Então, alguma pergunta sobre esse segundo jeito de fazer a conta? Bom, eu acredito que todo mundo aqui vai achar mais fácil a primeira maneira, né? Quer dizer, você resolve, deriva, uma coisa mais familiar, né? Pois é, então agora vamos ver mais um exemplo para vocês darem valor para a segunda maneira, né? Então vejam só. Um segundo exemplo agora é o seguinte. Digamos que você tem uma função g de x que satisfaça a equação g de x mais x seno de g de x igual a x ao quadrado. Eu quero saber a derivada de g no zero. Então, eu vou escrever aqui o exemplo. Eu tenho aqui. O gx é como se fosse o y, né? Já está escrito como g de x. Vamos deixar assim mesmo. G de x mais x vezes o seno de g de x igual a x ao quadrado. E eu quero saber g' de zero. Quanto é que vale? Muito bem, então comparando os dois exemplos, o que você percebe é que nesse segundo, não parece ser muito tranquilo você resolver a equação, né? Quer dizer, como é que você vai tirar daqui a fórmula g de x bonitinha para poder derivar usando a aula passada, né? Esse que é o problema. No primeiro exemplo foi tranquilo, né? Descobri y igual a f de x, derivei, acabou. Agora aqui, quer dizer, eu não tentei fazer isso, eu não sei nem muito por onde começar, na verdade. Como é que você vai tirar g em função... Bom, enfim, então aqui a gente tem que realmente recorrer a essa segunda maneira, né? A derivação implícita. E aí eu vou derivar dos dois lados e vou ter que aplicar a regra da cadeia, né? Porque aqui eu tenho uma composição, é seno de g, né? Mas a gente já aprendeu a derivar composições, não é? Então é só uma questão de aplicar a regra da cadeia. Eu vou começar derivando dos dois lados. Então tenho dx de gx mais x seno de g de x igual a dx de x ao quadrado. Então vamos abrir a derivada da soma, né? Aqui eu vou ter quem? Eu vou ter g' de x mais d dx dessa partezinha aqui, x seno de g de x e do lado direito é a derivada de x quadrado, 2x, né? Igual a 2x. Muito bem, e essa continha aqui, eu vou até fazer separado. Eu vou abrir ela separada aqui. Eu vou ter que usar o quê? Aqui eu vou ter que usar a regra do produto, né? Porque é x multiplicando uma função de x. E eu vou ter que usar a regra da cadeia para derivar o seno de g de x, né? Então vamos fazer esse pedacinho aqui. d dx de x seno de g de x é igual. Então vamos usar primeiro a regra do produto. Ou seja, é a derivada da primeira função. d dx da função x multiplicado pela segunda função, seno de g de x, mais a primeira função x vezes a derivada da segunda, né? d dx de seno de g de x.
Então aqui foi a regra do produto. Bom, a d dx de x é 1. Né? Vamos continuar a conta aqui do outro lado. Então, eu fico com, eu estou calculando d dx de x seno de g de x. Né? Muito bem, e a primeira parcela, então, fica d dx de x é 1, então é seno de g de x. Né? Seno de g de x. Enquanto que a segunda parcela é x vezes aquilo lá. E aí vem a regra da cadeia. Né? Então, aqui vem a regra da cadeia, e eu tenho que derivar o quê? É a derivada da função de fora. A função de fora é seno. Então é a derivada do seno aplicado em g de x. Seno, derivada do seno aplicado em g de x, multiplicado pela derivada da função que está dentro, ou seja, multiplicado por g' de x. Né? G' de x. Bom, a derivada do seno é o cosseno, né? Então isso aqui me dá seno de g de x mais x cosseno de g de x vezes g' de x. Então eu consegui derivar esse produto aqui. Tudo certo? Eu ainda não cheguei no final, né? Aqui é um passo intermediário. Então, juntando tudo, a conclusão que eu chego é, então, que g' mais aquilo que está escrito lá é igual a 2x, né? Vamos escrever isso daqui. Logo, eu tenho que g' de x mais essa parte aqui, né? Seno de g de x mais x cosseno de g de x, g' é o 2x, né? 2x. E a pergunta é quem que é g' de 0, né? Então eu espero que daqui vá sair alguma coisa, né? Vamos primeiro agrupar os termos, tá certo? Eu vou escrever aqui g' de x. Então, tem ele aqui, né? 1 mais x cosseno de g de x. Mais x cosseno de g de x. Aí tem esse seno de g de x. Tudo isso aqui igual a 2x. Então a pergunta é, se eu colocar x igual a 0 nessa igualdade, eu espero, né, como é que eu vou tirar o g' de x, né? Tá certo? Então x igual a 0 implica no quê, né? Então agora, eu vejo que eu vou precisar saber quanto que vale o seno de g de 0. Né? Eu vou precisar saber, bom, aqui tem um x multiplicando que vai zerar, esse cosseno eu nem precisava saber quanto é que é. Do lado direito dá 0. Então, para fechar essa conta, eu só preciso descobrir esse pedacinho aqui, quanto que ele vale, né? Quando eu substituo o x de 0. E aí nessa hora eu volto para a equação original, a equação que foi dada, né? Então se a gente olhar para a equação original, que é o que define g, né? A gente está entendendo que g é definida por isso daqui. Sabe-se lá como, mas a gente está assumindo que ela é definida. Então se eu botar x igual a 0 nessa fórmula aqui, a gente vai descobrir, por exemplo, né, o seno de g de 0, né? Tá legal? Então, alguma pergunta? Então, bora ver aqui na equação original o que acontece quando eu coloco x igual a 0. Então, substituindo x igual a 0 na equação, vamos dar um nomezinho, eu vou colocar uma estrelinha aqui para não ter que repetir ela.
na equação estrelinha, a gente tem o seguinte. Eu tenho que g de zero. Opa, é g de zero mais zero vezes o seno de g de zero é igual a zero ao quadrado, né? Bom, então isso aqui está me dando o quê? G de zero igual a zero, né? Porque aqui é zero vezes seno, então isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero, então fica g de zero é zero. E uma vez que g de zero é zero, eu tenho então que seno de g de zero é zero. E isso era só o que faltava para eu descobrir a derivada, né? Então, a conclusão aqui é que, portanto, nós temos que g' de zero multiplicado por 1 mais 0 vezes o cosseno de g de zero, que já dá zero, né? Tá certo? É 0 vezes o cosseno dá zero, mais seno de g de zero é igual a zero, né? Então aqui eu estou substituindo o zero nessa equação, que envolve a derivada. Então, está ficando como, né? Está ficando g' de zero mais seno de g de zero. Seno de g de zero é zero, igual a zero. Então, a conclusão é que a derivada de g no zero é zero. É isso. Bom, então tá, vamos lá, perguntas então. Tá aí um exemplo apreciável, né? Você vê que, seja lá que função g for essa, definida implicitamente nessa fórmula estranha aqui, eu sei que a derivada dela no zero vai ser zero. Eu não faço nem ideia de qual que é a cara da g, como é que é a função g, mas eu sei que a derivada dela no zero é zero. Esse que é o espírito da coisa dessa derivação implícita, que é você concluir coisas sobre derivadas de funções para as quais você não tem uma expressão fechada, você tem apenas uma definição implícita. Tá legal? Então, alguma pergunta? Então, esse exemplo é importante porque nele a gente não sabe calcular g, ainda assim a gente calcula a derivada, né? Então eu precisei usar a regra do produto e precisei usar a regra da cadeia. Claro, nesse assunto você sempre precisa usar a regra da cadeia, tá certo? Isso é padrão. Tá legal, aqui tudo certo? Bem. Bom, então vamos ver mais algum exemplo aqui. Ah, olha só. Esse aqui, ele te dá uma curva x² mais y² é igual a 9. Bom, eu sei que isso é uma circunferência de centro na origem e raio 3. Mas eu poderia não saber, né? Enfim, a gente sabe. E a pergunta é a equação da reta tangente a essa circunferência no ponto de coordenadas 2 raiz de 5. Tá legal? Então, nesse caso, por ser uma equação meio tranquila, a gente poderia tirar y em função de x e derivar diretamente. Mas eu vou resolver esse exemplo usando derivação implícita, para ilustrar a técnica, né? Então, esse exemplo é mais rápido. Vou fazer ele aqui. Então, eu tenho aqui a equação x² mais y² igual a 9, né? Igual a 9. E eu quero a reta tangente no ponto de coordenada 2 raiz de 5, né? 2 raiz de 5. Então, quer dizer, eu tenho essa circunferência, né, de raio 3, e a gente tem esse ponto aí de coordenada 2 raiz de 5. E a pergunta é, usando o cálculo 1, né?
Você poderia, sabendo que é uma circunferência, sabendo coisas sobre circunferência, podia resolver sem cálculo 1, na verdade. Mas usando o cálculo 1, vamos descobrir a equação dessa reta aqui, né? Dessa reta tangente. Então o que eu vou fazer é assumir que essa expressão está definindo uma função y de x e vou derivar a expressão dos dois lados e vou descobrir a derivada no ponto que eu quero, né? Então eu vou aplicando aqui dx de x quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é dx de 9, né? Então eu fico com d dx de x ao quadrado, que é 2x, essa é fácil, mais d dx de y ao quadrado, que é uma coisa que surgiu na aula passada, né? Como que você deriva o quadrado de uma função, lembra? Tava lá, logo que eu falei da regra da cadeia, tinha isso aí lá. E aí do lado direito dá zero, d dx de 9 dá zero. Zerou. Então, aqui eu fico com 2x mais 2y dy dx igual a zero. E daqui para cá, aconteceu o que? Eu usei a regra da cadeia, né? Então a gente está assumindo que y é definido como uma função de x. Assuma que é definida implicitamente. E, portanto, quando eu vou derivar d dx de y ao quadrado, o que eu estou fazendo é derivando y enquanto uma função de x, mas é a função y elevada ao quadrado. Então, a gente tem uma composição de funções aqui, que é a função y de x, ela é elevada ao quadrado. Então, a regra da cadeia faz o quê? A derivada da função de fora, que é 2 vezes y, e tem que multiplicar pela derivada da função de dentro, que é dy dx. Então, isso aqui é uma coisa que estava lá na aula passada, né? Tá certo? Bom, se você preferir, você pode concluir isso pela regra do produto também, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Então, eu vou fazer como uma observação. É que se você quiser derivar y vezes y, né? Que é y ao quadrado, pela regra do produto, também sai, né? Regra. Quer dizer, é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda, que dá exatamente o que eu escrevi ali, né? 2 vezes y dy dx. Então, na aula passada tinha essa fórmula aqui. Bom, daqui eu já tiro dy dx em função de y e de x, né? Então, daqui eu tiro que dy dx eu vou passar o 2x para cá, bom, vai ficar assim, menos y sobre x, né? Opa, perdão, menos x sobre y, né? Menos x sobre y. Passei o 2x para o lado direito, dividi tudo por 2 e depois dividi por y. Então, dá esse daqui. E, portanto, eu consigo descobrir que o dy dx, no ponto dado, que é o ponto de coordenada x igual a 2 e y, raiz de 5, ele é menos 2 sobre raiz de 5. Eu posso racionalizar e escrever como menos 2 raiz de 5 sobre 5. Então, esse aí é quem? Esse é o coeficiente angular da reta tangente à circunferência. E aí eu ainda preciso escrever a equação da reta, né? Esse aqui é o m, digamos assim, o coeficiente angular.
Bom, pelo menos está dando negativo, né? Porque essa reta tangente certamente tem um coeficiente angular negativo, né? Conhecendo a circunferência, a gente sabe disso. Então o sinal está certo, pelo menos. E aí daqui eu vou tirar a equação, né? Então daqui isso implica que a equação é a seguinte. Eu vou escrever assim, ó, é y menos raiz de 5 dividido por x menos 2 igual a menos 2 raiz de 5 sobre 5. Então tem que fazer umas manipulações aqui, né? Tenho y menos raiz de 5. Vou multiplicar tudo por x menos 2. Menos 2 raiz de 5 sobre 5, x menos 2. E vou já logo escrever isso aqui como menos 2 raiz de 5 sobre 5 vezes x mais 4 raiz de 5 sobre 5. Né? E agora eu passo esse raiz de 5 para o lado direito da igualdade e descubro que y é igual a menos 2 raiz de 5 sobre 5 x mais 4 raiz de 5 sobre 5 e aqui é mais raiz de 5. Bom, então a equação fica y menos 2 raiz de 5 sobre 5x mais, aqui vai dar 9 raiz de 5 sobre 5. Está aqui minha equação da reta, né, escrita como y enquanto função de x. Tá legal? Beleza, alguma pergunta? Eu sugiro que vocês escrevam, vou até escrever aqui, como exercício. Resolve o mesmo problema escrevendo a função y de x, tá certo? Então é resolver, que seria como se fosse aquela primeira maneira do primeiro exemplo, tá certo? Resolva primeiro escrevendo y igual, vai ser a raiz quadrada de 9 menos x quadrado, né? Então, quer dizer, então se primeiro eu descobrir a fórmula da função, que é a função que tem esse gráfico amarelo aqui, né? É a função 9 menos x quadrado dentro da raiz quadrada, aí vira um exercício lá da primeira aula de derivada, né? Da segunda, na verdade. Você deriva usando as regras de derivação, aquela função lá, e descobre que a reta é essa aí mesmo. Tá bom? Então, por ser uma equação tranquila, dá para resolver a equação, né? Agora o legal é quando você não consegue resolver a equação. Então, muito bem, perguntas? Bom, tá aí um exemplo então, em que a gente não vai conseguir resolver a equação, né? Nesse caso, então, eu vou pegar a tal da curva do diabo e vou descobrir quem são as retas tangente e normal a ela nesse ponto 0, menos 2 aí. Então, em primeiro lugar, quem que é a normal, né? A gente não falou disso ainda. É a perpendicular da tangente. Tá bom? Você tem um ponto, você tem a reta tangente no ponto, a normal vai ser a perpendicular. Então, o problema mesmo é você descobrir a tangente e aí vai seguir um esquema muito parecido com esse. Então, vamos fazer esse daí. Muito bem, então como é que é mesmo aqui? Eu quero saber
a reta tangente no ponto. O ponto 0 é zero menos 2. A curva do diabo, que é essa daí, né? Y quadrado menos 4, x quadrado menos 5. Beleza? Então, começa assim, assume que você tem uma função y de x definida implicitamente por essa fórmula aqui, né? Então, assuma y definida implicitamente. E a gente vai derivar dos dois lados. Com relação a x, né? Fazer d dx dos dois lados. Então aqui é a derivada com relação a x de y quadrado menos 4. E a derivada do lado direito, você vê que o lado direito só tem x, né? Então o lado direito vai ser mais fácil derivar. X quadrado menos 5. Então eu vou precisar usar novamente a regra da cadeia e a regra do produto, né? Vamos fazer primeiro a parte fácil. Vamos derivar primeiro o lado direito. Então eu vou separar o cálculo aqui. Primeiro eu vou derivar d dx de x quadrado menos 5. Então aqui é a regra do produto. É d dx de x quadrado. Isso aqui multiplicado por x quadrado menos 5 mais x quadrado multiplicado pela derivada com relação a x de x quadrado menos 5. Então a derivada do lado direito está dando é 2x, x quadrado menos 5. E a segunda parcela é x quadrado. Aí aqui é d dx, x quadrado menos 5. Então dá 2x, né? 2x. Então fica mais 2x ao cubo, que é o x quadrado multiplicado pelo 2x, né? Tá, esse é o lado direito. Agora o lado esquerdo tem que usar, vai ser um produto, tá vendo? É a função y, ela elevado ao quadrado multiplicado pelo quadrado dela menos 4. Então tem que fazer regra do produto com regra da cadeia. Vamos lá. É d dx y quadrado menos 4. Então, primeiro vem a regra do produto, né? Vou especificar aqui. Regra do produto. É a derivada da primeira. Tudo isso aqui vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Bom, aqui eu estou derivando o quadrado de y, então já vimos isso agora há pouco, né? Vai ser 2y dy dx. Aí aqui é y quadrado menos 4. Mais y quadrado, aqui vai ser então, bom, a derivada do menos 4 é 0, né? Vai dar a mesma coisa, vai dar 2y dy dx. Então a conclusão aqui é que eu tenho 2y vezes y quadrado menos 4 vezes dy dx mais 2y ao cubo vezes dy dx.
Então vamos agrupar tudo para ficar alguma coisa vezes o dy dx, que é ele que eu quero, né? Então aqui fica igual a... Eu já vou efetuar esse daqui também, é 2y³ mais 2y³. Então eu estou ficando com 4y³, né? 2y³ mais esse 2y³ aqui, então está dando 4y³. E aí eu tenho menos 8y aqui. E isso aqui é o que está multiplicando dy dx. Então vamos escrever a conclusão disso tudo? A conclusão é que o lado esquerdo ficou 4y³ menos 8y dy dx, enquanto que o lado direito está aqui, né? Bom, eu vou escrever assim já também, ó, é 2x³ mais 2x³ tem 4x³, né? Esse aqui. E aí aqui tem um menos 10x, né? Menos 10x. Pronto. Então, eu consigo com essa fórmula descobrir o coeficiente angular da reta tangente à curva do diabo, se eu conhecer as coordenadas x e y de algum ponto sobre ela, né? Com algumas exceções, mas o exercício não dá uma dessas exceções, né? Qual que é o ponto? 0,2. Então, quer dizer, se colocar x igual a 0, e é menos 2, né? Y igual a menos 2, o lado esquerdo fica, então, 4 vezes menos 2 ao cubo, menos 8 vezes menos 2. Isso aqui tudo, multiplicando o que eu quero saber, né? Igual a 4 vezes 0 ao cubo, menos 10 vezes 0, né? Então a conclusão é que... Quanto que está dando essa continha aqui? 4 vezes menos 8 mais 16 dy dx é igual a 0, né? Aqui é multiplicação, igual a 0. Então todo esse trabalho foi para descobrir que dy dx dá 0, né? Ou seja, a reta tangente vai ser horizontal. E isso facilita muito o trabalho de descobrir a normal, porque se a tangente é horizontal, a normal é vertical e está resolvido o problema. Mas vamos escrever essa conclusão aqui está dando menos 32 mais 16, então aqui é menos 16 dy dx é igual a 0, e portanto, dy dx, nesse ponto aí, né, que fique claro, no ponto x igual a 0, y igual a menos 2, está dando 0. Ou seja, a reta tangente é horizontal. A reta tangente é horizontal. Y igual a menos 2. E por sua vez, a reta normal, né? Normal é a vertical. E a vertical ali é pelo x0, né? Então é x igual a 0. Pronto. Será que bate com a figura? A gente pode comparar aqui, né? y², só ver se a expressão é a mesma, né? y² menos 4, x² menos 5. E eu peguei o ponto de coordenada x igual a 0 e y igual a menos 2.
Bom, nessa figura não estão marcada a escala, né? Não está marcado os pontos, mas veja que o único ponto dessa figura que tem chance de ser o ponto que a gente está falando é esse ponto, bem aqui, né? Coordenada x, 0. Eu estou vendo 3 pontos em cima da curva aqui. Um tem coordenada y positiva, o outro tem coordenada x, y igual a 0, e aí o outro negativo. Então, esse aqui é o ponto que a gente está falando. E o que o meu cálculo mostra é que a reta tangente aqui é a horizontal e, portanto, a reta normal é a vertical. Então, a minha resposta está batendo com a figura, né? De acordo? Nos exercícios para vocês, tem um envolvendo essa curva da direita aqui, o folho de descartes. Eu dei uma olhada na lista ali e tem um problema que é para calcular uma tangente, se não esse folho aqui, algo muito parecido com ele. Tá bom? E aí vocês vão ter que seguir mais ou menos os mesmos passos aí para calcular essa tangente. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá legal. Então, um negócio interessante. E aí, bom, veja que o exercício, a gente calculou no final essa horizontal e essa vertical, mas até aqui a gente não estava trabalhando com restrição nenhuma, né? Então, se você quiser calcular a reta tangente àquela curva do diabo em outros pontos, você pode fazer isso usando essa expressão aqui, né? Tá legal? O exercício que particularizou para esse pontinho aí. Mas essa fórmula vai te dar o coeficiente angular para, enfim, quase qualquer outro ponto. E só não vai dar para quais pontos? Para os pontos que zerarem isso daqui. Porque se zerar aqui, some o dy dx da conta. Então, pensem sobre isso, né? Nessas exceções que tem. Então, o nosso método, ele vai funcionar sempre que a derivada da função implícita não se anule, tá certo? Se a derivada da função implícita se anular, quer dizer, desculpa, se zerar o que está multiplicando ela aqui, não é isso que eu quero dizer, aí dá errado. Mas veja que para a maior parte dos pontos, a fórmula vai te dar a retangente. Então é isso que eu quis dizer no começo da aula, que o cálculo 1 pode parecer restritivo, no sentido de que é tudo y igual a f de x, né? Mas, usando a regra da cadeia, você consegue tirar retas tangentes a curvas que não são dessa forma. Como, por exemplo, essas duas curvas aí da figura, ou muitas outras também, né? Tá certo. Tá, agora o nosso próximo assunto aqui é o seguinte, o cálculo usando a regra da cadeia de funções, da derivada de uma função inversa. Então a gente tem essa proposição, que também é conhecida como o teorema da função inversa, e que ele diz o seguinte, se você tem uma função inversível, né, e a inversa dela é f menos 1, se a função f é derivável num ponto e a derivada da função é não nula nesse ponto, então a função inversa também é derivável. E além disso, a derivada é dada por essa fórmula aqui, né? F menos 1 linha de y é igual a 1 sobre f linha de x. E usando notação de Leibniz, você pode escrever isso assim, né? Que é dy dx vezes dx dy igual a 1. Dá para escrever nessa forma mais compacta aí. Agora, o importante dessa proposição é, na verdade, você entender o porquê que ela é verdadeira. Mas eu não vou fazer a demonstração geral, não. Eu vou fazer a demonstração em casos particulares. Eu vou, para ilustrar a proposição, calcular a derivada de algumas funções trigonométricas inversas. Então, a nossa tabuada das derivadas lá vai crescer um pouco, né? Eu vou ganhar algumas linhas nela agora. Quer dizer, a gente já sabe derivar um bocado de funções aí, né? Mas as trigonométricas inversas ainda não tinham aparecido. Pois é, a gente deriva elas usando esse truque aí, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos fazer a do arco-seno. Que tal? Vamos derivar a função. Então, vou mostrar que a função arco-seno, a derivada dela é essa daí, 1 dividido por raiz de 1 menos x².
Bom, vou fazer aqui. E com isso eu vou ilustrar também o porquê que a proposição funciona, tá bom? O truque aqui é o seguinte, então, um exemplo, calcular a derivada da função arcosseno de x, né? A fórmula está escrita lá, mas eu vou deduzir a fórmula. Bom, pois é, então o que você faz aqui é lembrar de uma propriedade de funções inversas, que a gente viu lá nas primeiras aulas, tá certo? Que é o seguinte, então o lembrete é que a função inversa, quando composta com a função aplicada num certo x, dá o próprio x, né? Propriedade da função inversa. Então o que eu vou fazer aqui é entender que f é a função arcosseno, que a inversa dela é a função seno, né? E vou escrever a seguinte expressão. Então isso aqui é um parênteses. Então veja que seno de arcosseno de x é igual a x. E aí eu vou derivar dos dois lados. Do lado direito, a derivada dá 1, é daí que vem aquele 1 da proposição. E do lado esquerdo é uma regra da cadeia. Mas a princípio vai parecer que não vai dar em nada, quer ver? Vamos derivar aqui. Você faz d dx. Eu vou até fazer já direto. Né? D dx dos dois lados. Então é regra da cadeia, né? É a derivada da função seno aplicado na função de dentro. Então é seno linha de arcosseno de x multiplicado pela derivada da função de dentro, que é o que eu quero saber, né? Tá certo? Vou escrever assim: arcosseno linha de x. E do lado direito dá 1, né? Dá 1. D dx de x. Bom, vamos substituir o que a gente sabe aqui. Eu sei que a derivada do seno é cosseno. Então aqui está dando cosseno de arcosseno de x vezes a derivada, né? Arcosseno linha de x igual a 1. Então, como eu disse, parece que não vai dar em nada, né? Porque você fica com o cosseno do arcosseno e o que é isso, né? Pois é, aí você usa a identidade trigonométrica para escrever esse cosseno aqui do seguinte jeito. Então lembrem-se, essa é a identidade fundamental que eu vou usar aqui, né? A identidade fundamental, que é que o cosseno ao quadrado, para não confundir, vou chamar de u, vai, mais seno ao quadrado de u é igual a 1. E, portanto, o cosseno de u, ele é 1 menos o seno ao quadrado de u na raiz quadrada, né? E, portanto, o cosseno do arcosseno, se eu fizer u igual a arcosseno agora, né? O cosseno do arcosseno, ele é 1 menos o seno ao quadrado do arcosseno. Aqui é x, né? X na raiz quadrada. E aí apareceu uma coisa que facilita, né? Que aí é o seno do arcosseno. E isso aí dá o próprio x. Então é daí que sai a fórmula. Quer dizer, eu descubro então que o cosseno do arcosseno de x é 1 menos x ao quadrado na raiz quadrada. Aí substituindo na equação que eu tinha, eu fico então com 1 menos x quadrado na raiz, multiplicado pela derivada que eu quero saber, igual a 1. E dá certinho então a fórmula que tinha sido anunciada, né? Quer dizer que a derivada do arcosseno é 1 dividido por 1 menos x ao quadrado. E é sempre assim que você calcula a derivada de uma trigonométrica inversa. Para o cosseno
Os passos são muito parecidos e a diferença na fórmula é que vai aparecer um menos ali, né? De acordo com... Nesse passo aqui, a derivada do cosseno é menos seno, enfim, tem uma pequena variação, mas realmente é a mesma conta, assim, né? E se você quiser derivar a arco tangente, vai ser algo muito parecido com isso também, só que aí você vai usar a identidade que você obtém a partir dessa, dividindo todo mundo por cosseno, né? Que é 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Tá legal? E aí aparece essa fórmula aí. A derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Você faz ela seguindo esses mesmos passos aqui. Tá legal? Então, quando você precisa derivar uma função inversa, tem a proposição, né? A proposição geral está escrita aqui. Mas eu, pessoalmente, prefiro sempre reproduzir o argumento. Quer dizer, escreve a composição, deriva dos dois lados e resolve a equação aqui. Eu acho mais seguro fazer desse jeito aqui. Tem um exemplo que é um exemplo de verificação que é envolvendo a exponencial e o logaritmo também. A gente pode fazer aqui. Quer dizer, deixa eu... não, eu vou deixar para vocês, eu quero comentar sobre a prova, ainda eu vou seguir com o assunto, mas veja bem, a derivada da exponencial e do logaritmo a gente já sabe, né? Elas são limites fundamentais lá da primeira parte da disciplina, então você não precisa dessa proposição para calcular elas. Ainda assim, essas fórmulas costumam aparecer aí como exemplo dessa proposição. Eu vou omitir. Alguma dúvida a respeito aqui do raciocínio? Bom, se não, vamos embora, né? Oi. Nesse exemplo aqui, a pergunta dele é a seguinte: neste exemplo, eu nem calculei a equação da reta. Bom, pois é, eu calculei, mas o cálculo é muito curto e eu escrevi direto ele aqui. Como é que fica a equação da reta, né? Então então voltando nesse exemplo, a situação aqui é a seguinte: quando você escrever y menos y0 dividido por x menos x0 igual a m. Eu vou escrever assim, nas provas eu vi bastante gente usando essa letrinha m aí, eu acho que é uma das maneiras padrão, né, enfim, vamos considerar isso daqui. Agora o que aconteceu aqui é que bom, vamos lá, o x0 era o ponto dado, né, x0 era 0, o y0 era o ponto menos 2, e o m é quem, né? É o dy dx calculado no ponto. É zero, né? Dá zero. Então, fica assim, né? Fica y mais... Opa, eu vou passo a passo, né? Y menos 2 dividido por x menos 0 é igual a 0. E daqui sai, né? Isso aqui é equivalente a y ser igual a menos 2, né? Então, quando você tem um coeficiente angular nulo, você já sabe que a reta é horizontal, e as retas horizontais, elas sempre têm essa cara aqui, ela é y igual a uma constante, né? Não tem aquele mx na fórmula, né? Normalmente assim, é y igual a mx mais alguma coisa, né? Nesse caso, o mx é nulo e fica só y igual a menos 2. Então é por conta disso que eu omiti essas linhas aqui. Porque eu já sabia que o coeficiente angular era nulo. Bom, pois é, a pergunta é a segunda, né?
Aí tem a ver com o significado da palavra normal, né? Que é, o que é a reta normal. Então, como eu disse, deixa eu escrever isso em algum lugar. Eu vou escrever, o cálculo já deu, né? Eu vou fazer. Então, a definição aqui é a seguinte: se você tem uma tangente, essa daqui é a tangente, por um ponto de coordenada x0, y0, a normal, vou fazer de outra cor até. A normal, ela é a perpendicular aqui. Deixa eu botar o rótulo aqui para cá. Então, se a amarela é a tangente, a branca é a normal, né? Normal. E bom, nesse caso aqui, então, se a tangente é horizontal, então a normal é vertical, né? Então, isso é uma definição, não vou escrever a definição, mas é mais ou menos assim. Então, se a tangente é horizontal, então a normal ela é vertical, né? É vertical. E bom, as retas verticais, a equação delas sempre é x igual a uma constante, né? Então isso aqui implica que a equação é da forma x igual a uma constante. Então são essas coisas sobre a equação da reta que estão em jogo aqui, né? Quer dizer, quem tiver com problemas com isso, eu sugiro pegar o livro de geometria analítica, lá na equação da reta, e dar uma olhada que eu acho que vai esclarecer as coisas, né? Aliás, já pensando na prova, eu recomendo que todo mundo faça isso. Se você acha que você não tem dúvida, a chance de você não ter é muito baixa, pensando no que aconteceu na prova. Então revisa de qualquer jeito que é melhor, né? Pega lá um material de geometria analítica, dá uma olhadinha, é equação da reta no plano, não é equação da reta no espaço, né? Que geometria e vetores, né? Não é mais fácil se você usar vetores também, mas é antes disso ainda, né? Equação da reta no plano. E aí esses casos particulares das horizontais e verticais, elas dão equações dessa forma aqui, né? Quer dizer, se você tem uma reta no plano aqui, você tem um vetor normal, né? Um vetor normal aqui da forma AI mais BJ, tá certo? A equação da reta, ela vai ser AX mais BY igual a uma constante C, tá certo? Então, se o teu vetor normal, ele é vertical, ou seja, se a componente I dele é 0, o vetor tem só a componente J, A é nulo, você fica com BY igual a C. Isso é a mesma coisa que Y igual a C. Não é? Muito bem, então retas horizontais tem equação da forma y constante. E se o teu vetor normal ele é horizontal, componente i nula, não, desculpa, aí é componente j nula, né? Se o vetor é horizontal, é b0, fica com ax igual a c, dá x igual a uma constante também. Então, para quem já está mexendo com vetores, a equação da reta ela fica até mais fácil de ser trabalhada, tá certo? Eu recomendo todo mundo dar uma olhada nisso, que calcular reta tangente é uma coisa que a gente vai fazer, acho que todas as aulas a partir de agora, até chegar em integral, eu acredito que. Mas enfim, vamos continuar então. E agora é esse assunto das taxas relacionadas, tá certo? Muito bem, então a brincadeira agora é a seguinte: digamos que você tenha duas quantidades
denotadas por x e y, as duas variando com relação a uma outra variável, t, digamos. Tá certo? Muito bem, então você tem a taxa de variação da x com relação a t e você tem a taxa de variação da y com relação a t. Tá certo? E a gente vai dizer aqui que se existir uma equação relacionando x e y, você vai ter também uma relação entre as taxas de variação. E é por isso que a gente fala em taxas relacionadas. Tá legal? Bom, o negócio é ver algum exemplo para esclarecer as coisas, né? Então vamos começar com um exemplo geométrico. Digamos o seguinte, que se você tem uma circunferência, e essa circunferência tá variando com relação ao tempo. A é a área, R é o raio. Vamos calcular a taxa de variação da área em função da taxa de variação do raio. Beleza, e a seguir vem uma aplicação. A aplicação aqui é a seguinte. Esquece a geometria, pensa num petróleo vazando agora, então. A pergunta é assim, então está vazando petróleo, você vê uma mancha preta circular aumentando, tá certo? No oceano ou algo assim. E aí você descobre, olhando para isso, que o raio está crescendo a uma taxa de 1 metro por segundo. A cada segundo que passa, cresce 1 metro. 1 metro, 1 metro, 1 metro. A pergunta é a seguinte, o quanto está crescendo a área da tua mancha de petróleo, tá certo? Sabendo que o raio é 30 metros. Então, é uma mesma conta, né, que vai aparecer aqui. Então, o que tem que fazer aqui para resolver esse exemplo, bom, tem que lembrar da fórmula da área, né? Então, o exemplo aqui tem a circunferência de raio R, a área é dada por πr ao quadrado, né? Então, a gente assume o quê? Que A está variando com T e R também está variando com T, né? Então, assumimos que A é dada como uma função do tempo e que o raio também é dado como uma função do tempo, T. E aí a gente vai derivar com relação a T. A novidade é isso, então. Você tem aqui duas letras, as duas estão variando com relação a uma terceira letra. A gente vai derivar com relação a essa terceira letra aqui. Então, aqui é dA dt igual a ddt de πr ao quadrado. Então, o π sai para fora da derivada, fica a derivada com relação a t do raio ao quadrado. dA dt igual a π vezes, vou escrever, é ddt de r ao quadrado. Agora, ddt de r ao quadrado a gente já viu várias vezes, né? Vai ficar 2r dr dt, regra da cadeia, né? Então aqui vai ser 2π r vezes dr dt. E está aqui a resposta do primeiro exercício. Ou seja, né, a variação da área é dada em termos da variação do raio por 2πr dr dt. Vê que aparece o comprimento aqui, né? Então isso tem um significado geométrico que vocês podem pensar aí. Agora falando no petróleo, que é um caso particular, né? O que estava sendo dado lá? Estava sendo dado que o raio, né? Quer dizer, o que foi medido aí foi que o raio estava crescendo a uma taxa constante de 1 metro por segundo. Então, dr dt constante igual a 1. 1 metro por segundo constante. E além disso, o raio era de 30 metros, né? Pronto, então substituindo esses valores em dA dt, você descobre a variação da área, né? É só isso.
Ou seja, a gente tem que dA dt é 2π vezes esse raio de 30 metros, vezes a variação dr dt, que é de 1 metro por segundo, né? Vezes 1. Então, eu estou tendo uma variação na área aqui de 60π. E veja só a unidade que sai isso daqui, né? Porque aqui é 30 metros, né? Então, aqui é 30 metros, aqui é 1 metro por segundo. E, bom, como era de se esperar, né? A variação da área sai em metro quadrado por segundo, né? Tá certo? Então, dá certo. Metro quadrado por segundo. Tá aí. Então, é um exemplo, chama taxas relacionadas, tá certo? Quando varia o raio, varia a área também. Aí você consegue escrever a variação de uma em função da variação da outra. Vamos fazer um exemplo um pouco mais interessante, no sentido de que as fórmulas vão ficar mais apreciáveis, né? Eu vou fazer esse primeiro aqui, o do tanque cilíndrico. Então, se vocês pegarem no livro essa seção, tem um monte de exercício parecido com esse, tá certo? Esse aqui é o seguinte: você está enchendo um cilindro de água e você conhece a vazão, quer dizer, você sabe que a cada minuto entra 3 metros cúbicos de água lá dentro. A pergunta é simples. Conhecendo o raio do cilindro, claro, né, tem que conhecer o raio do cilindro, qual que é a taxa de variação da altura da água, né, nesse cilindro? Então, nesse exemplo aí, o que está acontecendo é, você tem o teu tanque, né? É um cilindro. E aí aqui dentro vai água, né? A água a uma taxa aí, né? 3 metros cúbicos por minuto. A água entra a 3 metros cúbicos por minuto. Então aí a água entra aqui, né? Vai preenchendo o cilindro. O raio da base é igual a 5 metros, né? O exercício fala isso. 5 metros. E a pergunta é, então, a taxa de variação da altura, vamos chamar aqui de altura, em função do tempo, né? Quer dizer, eu quero saber dH dt. E eu sei disso daqui, que entra 3 metros cúbicos por minuto. Então vejam que a informação que é dada é a taxa de variação do volume, né? Metro cúbico por minuto. Então esse 3 aqui, ele é o quê? Ele é o dV dt, né? Se a gente chamar de V o volume. Então vamos falar assim, opa. Você vê que é uma função de t, é o volume no instante t. Tá legal? E o que é dado aqui é que a taxa de variação do volume é essa constante, 3, né? 3 metros cúbicos por minuto, constante. Né? E aí a questão é, então, essa variação da altura. Então, o que tem que ser encontrado aqui é qual que é a relação da altura com o volume, né? Você precisa encontrar uma equação que relacione essas duas coisas. Tendo essa equação, a gente vai fazer a derivada dos dois lados dela e vai tirar o que a gente quer saber. E nesse caso, a relação é a seguinte, é que o volume de água está relacionado à altura, né? Vamos dar nome para todo mundo. O H de t vai ser a altura no instante t. E aí, a relação é a seguinte, né? O volume é o quê? Bom, é a área da base vezes a altura, certo? É a área da base multiplicado pela altura.
A área da base é πr², a altura é h. Então, nesses exercícios vocês têm que ter alguns conhecimentos aí que não são de cálculo 1, né? Volume do cilindro, volume da esfera, volume do cone. No livro do Stewart, lá no final, junto com a tabela de derivadas, tem todas essas fórmulas lá, tá certo? Não hesitem em pegar a fórmula no final do livro. Aos poucos vocês vão memorizando uma ou outra. Mas é perfeitamente normal você não lembrar do volume de um prisma ou coisas assim, tá legal? Não... Então, nesse tipo de problema, você tem que conhecer essas fórmulas, né? Então, bom, a área da base, no caso aqui, é πr². E a altura é simplesmente h mesmo. Então, está aqui a equação que vai ser derivada com relação a t, né? Então, vamos lá, vamos derivando com relação a t. Vamos derivar essa daqui. Com relação a t. E, bom, fica assim, né? Fica dv dt igual a d dt de π r² h. Agora, é importante destacar o seguinte aqui, o raio é constante, né? Quer dizer, esse cilindro não está... Não, ele está é um tanque, né, paradinho, raio constante. Então, esse r² ele sai da derivada, tá bom? Então, isso aqui é π r² dh dt. E pronto. Tá, eu vou até repetir aqui, dv dt. Está aqui a relação entre as taxas, né? E aí é uma questão agora de substituir os valores dados. O dv dt é 3, π é π, r é 5, e dh dt é o que eu quero saber, né? Aí foi. dh dt dá 3 sobre 25π. E como que está a unidade aqui? Bom, o 3 é metro cúbico por minuto, né? Vamos fazer aquela análise dimensional. É metro cúbico por minuto, e eu estou dividindo por r². R em metros, r² é metro quadrado, né? Estou dividindo por metro quadrado. Pronto, então é isso mesmo. Então aqui está dando metro por minuto, que é o que tem que dar, né? Variação da altura com relação ao tempo é em metro por minuto. Então, metros por minuto. Tá aí. Então, você consegue calcular aí a velocidade que o nível da água sobe, sabendo a velocidade do... Não é a velocidade, mas o quanto de volume está entrando com relação ao tempo. E aí, enfim, tem exercícios muito variados sobre isso. A seguir seria um do cone, né? Quer dizer, em vez de ser um tanque cilíndrico, seria um tanque cônico, tá certo? Mas em vez de resolver ele, eu vou comentar sobre a prova, fazer comentários sobre a prova. E aí o conteúdo a gente segue na aula que vem com aproximações lineares, diferenciais e a regra de L'Hopital, tá bom? Muito bem. E é isso, já deu a hora. Muito obrigado.